Como você já sabe, não existe almoço grátis. E também tem os pontos negativos de você ter canal no YouTube, de você querer ter negócios no YouTube. E o ponto positivo principal, mano, na minha opinião, é que é demorado, entendeu? Demora, mano. Não é do dia pra noite que você vai conseguir monetizar um canal. Não é do dia pra noite que você vai conseguir ganhar dinheiro. Mesmo depois de monetizado, ainda vai demorar maior tempo para você receber seu primeiro pagamento. Vai demorar maior tempo para você conseguir bater a sua primeira meta de $100 para você receber. Vai demorar maior tempo, entendeu? Para você crescer. Ninguém se inscreve no canal, não vá com sede ao pote achando que todo mundo vai se inscrever com um vídeo, 10 vídeos que você posta, que não vai, entendeu? O público do YouTube é o público mais qualificado de todas as outras redes sociais, na minha opinião. E por conta disso, mano, é um público que é difícil você ganhar a inscrição, é difícil os caras te seguir. Então, mano, crescer um canal é demorado, ter visualização é difícil, entendeu? Você conseguir aumentar o seu CTR, você conseguir aumentar o seu watch time, é difícil de você fazer isso daí. É difícil você fazer thumbnail, você fazer título que chame a atenção das pessoas. Às vezes você faz um conteúdo e você coloca crédito naquele conteúdo ali, você, pô, agora vai e tal, e não vai, entendeu? Então, mano, comece com expectativa baixa, porque não é fácil você conseguir atingir as pessoas, não é fácil você conseguir ganhar relevância na plataforma, é demorado. E esse é um dos principais pontos negativos do YouTube. Diferentemente do TikTok, onde você começa a postar ali e pensa que não, você já está com 100 mil seguidores e tal. Diferentemente até mesmo do Instagram, o Instagram está um pouco mais difícil agora. Mas de todas, na minha opinião, para a questão de crescimento, questão de visualização, questão de inscrito, o YouTube é a mais difícil, é a mais demorada. Então, se você tiver com sede ao pote, já vai mais devagar, porque é demorado. E se você não insistir, entendeu? Você vai acabar ficando no meio do caminho, porque você não vai ver resultado. E você vai acabar até mesmo se comparando com outras pessoas que têm sorte, com outras pessoas que são fora da curva e tem sorte e posta ali 5 vídeos já história e tal, e você postando 300 vídeos não conseguiu o resultado que aquela pessoa que postou 5 vídeos conseguiu. E se você não tiver mente para poder lidar com isso, emocional mesmo para poder lidar com isso, então você desiste. Então tem isso daí em mente, esteja ciente disso, que é demorado, é difícil e não se compara, porque se você se comparar, então é aí que você vai desistir mesmo. Só que outro ponto negativo, inclusive nós já até falamos um pouco já sobre isso anteriormente, que é basicamente a alta concorrência. E por que eu tô falando de alta concorrência e tal? Basicamente porque a gente não tá mais em 2010, onde você tinha 5 youtubers para o YouTube inteiro. Hoje em dia você tem milhares de youtubers, milhares de pessoas em todos os nichos existentes. Então não existe mais nicho que tá vazio, que não tem ninguém produzindo. Todos os nichos tem gente produzindo e muita gente produzindo. Então se você for entrar em qualquer nicho existente, você vai encontrar muita concorrência, você vai encontrar muitas pessoas produzindo conteúdo para aquele nicho também, e muitas pessoas brigando pela visualização das pessoas, pelo clique das pessoas, pelo watch time das pessoas. E isso daí é bom, de certa forma, porque aumenta a régua, aumenta a barreira de entrada, e de certa forma isso daí melhora até mesmo a qualidade dos conteúdos da plataforma. Para o YouTube é extremamente bom, porque faz com que os criadores busquem sempre serem melhores, para dessa forma atrair o público. Atualmente, mano, em questão de investimento e tal,
para você entrar no YouTube, você só precisa fazer isso que eu tô fazendo aqui, que é basicamente ter conexão com a internet, ter um microfoninho, ligar a câmera e já era. Só que existem tempos no YouTube em que as pessoas querem assistir conteúdo mais produzido e existem tempos em que as pessoas querem assistir conteúdo menos produzidos. Esses tempos eles vão e eles voltam, entendeu? Você viu que anteriormente a gente estava no tempo do conteúdo bem produzido. Agora parou um pouco, saturou um pouco e os conteúdos eles estão voltando mais de uma forma mais dinâmica, de uma forma menos produzida. Quando voltar de novo a forma do conteúdo bem produzido, edição de cinematográfica e os caras A4, aí a sua barreira de entrada vai aumentar mais ainda, porque nem todo mundo tem dinheiro para poder pagar um editor de vídeo e nem todo mundo tem PC ou até mesmo habilidade para poder editar um vídeo cinematográfico. Então, nessas épocas onde a qualidade da edição aumenta, vamos dizer assim, então a barreira de entrada fica maior e isso daí prejudica os produtores iniciantes que têm menos recursos. Mas por outro lado, quando a gente observa aquela temporada onde o conteúdo mais dinâmico, o conteúdo sem tanta edição está em alta, então da mesma forma os produtores iniciantes eles sentem dificuldade, porque aí a quantidade de conteúdo aumenta mais ainda, porque se tá mais fácil produzir conteúdo, se tá mais simples produzir conteúdo, então fica mais fácil ser postado mais conteúdo também. Então os criadores que já estão já no hype, os criadores que já criaram já base dentro do seu nicho, esses caras eles começam a produzir mais, entendeu? Afinal agora não é necessário nem tanto trabalho para produzir e eles acabam ocupando todo o ecossistema daquele nicho. E isso daí da mesma forma prejudica aqueles que estão começando, aqueles que estão iniciando um canal naquele nicho também. Então, mano, de qualquer forma, se prepare que hoje em dia no YouTube a concorrência tá maior. Então, você vai postar um vídeo, você vai ter que brigar com diversos YouTubers pela atenção das pessoas, entendeu? Mas só que mais um ponto negativo é basicamente o RPM do Brasil. Então cada vídeo que você posta tem um RPM e esse RPM é basicamente o que você vai receber por cada 1000 visualização que você fizer naquele vídeo ali. E o RPM do Brasil ele varia de nicho para nicho. Nicho de geopolítica, notícia, etc. Tem um RPM ali mediano. Nicho de entretenimento, infantil e etc. Tem o pior RPM de todos, nicho de finanças, economia, etc. O que eu falo aqui no canal. Esse daí tem um dos maiores RPMs de todos. Nicho de futebol, etc e tal, tem um RPM mediano, entendeu? Então cada nicho vai ter um RPM diferente. Alguns nichos vão ter um RPM maior, outros vão ter um RPM mediano e outros vão ter um RPM menor. O YouTube paga pouco para os YouTubers brasileiros, comparado a o RPM dos Estados Unidos, da Europa, desses países de primeiro mundo. O RPM dos caras é 1000 vezes maior do que o nosso RPM aqui. Mas só que da mesma forma o YouTube também não tem culpa de pagar pouco pra gente aqui do Brasil, que a culpa maior de tudo isso é basicamente da nossa economia, mano. A nossa economia é fraca e por isso a gente recebe pouco. E eu falo isso porque a monetização do YouTube ela é totalmente dependente dos anunciantes, ou seja, das empresas que estão anunciando, tentando vender os seus produtos. Só que se a gente for olhar o momento atual da nossa economia, a gente consegue enxergar que as coisas não estão muito boas e além de tudo isso, a gente ainda tem uma taxa Selic muito alta. E isso daí, mano, a Selic muito alta, a taxa de juros estando muito alta, a economia indo mal, isso daí prejudica diretamente as empresas. E as empresas elas passam a ter menos caixa para poder trabalhar, para poder fazer até mesmo uma publicidade, fazer um anúncio. E tendo em mente que as empresas estão tendo essa dificuldade para poder anunciar aqui no YouTube, para poder pagar os anúncios, então a gente consegue perceber que menos empresas vão fazer anúncios e publicidades no YouTube por conta de todas essas dificuldades econômicas que elas estão passando, e logo, por estar recebendo menos, o YouTube também paga menos para a gente.
Então, diferentemente dos Estados Unidos, onde lá existe uma economia mais robusta, uma economia mais forte do que a nossa, as empresas americanas, elas são muito mais poderosas, elas são muito mais ricas do que as empresas brasileiras. Tendo isso em mente, as empresas americanas vão ter mais caixa, vão ter mais dinheiro, mais bala na agulha para poder investir em anúncio. E a partir do momento em que as empresas possuem mais caixa para poder investir em anúncios no YouTube, então inevitavelmente o youtuber americano começa a receber mais também. Então aqui as empresas estão mais fragilizadas, a gente recebe menos. Nos Estados Unidos, na Europa, as empresas, a economia deles está mais forte, está mais robusta, então inevitavelmente o youtuber gringo vai receber mais também. O RPM deles será maior do que o nosso, basicamente por conta desse fator econômico envolvendo as empresas. E tendo isso em mente, mano, para que a gente possa ganhar mais no futuro de RPM, de AdSense, somente a nossa economia melhorando, entendeu? Somente a economia melhorando, somente as empresas desafogando, para que dessa forma mais empresas invistam em anúncios, para que dessa forma a gente consiga ganhar mais. E é por isso que em época de fim de ano, Black Friday, essas épocas aí, o RPM aumenta, os youtubers passam a ganhar mais aqui no Brasil, basicamente porque as empresas estão anunciando mais, entendeu? A maior parte das empresas guarda grande parte do orçamento ali para poder investir em anúncio nessa época do ano, de Black Friday, fim de ano e etc, que é quando o brasileiro recebe um cascalhinho a mais ali para poder gastar, entendeu? Você tem 13º, você tem várias coisas ali que você recebe que dá para gastar um pouquinho a mais. Então as empresas enxergam isso daí e falam, não, essa época do ano aqui a gente tem que separar um dinheiro a mais para poder gastar mais em anúncio, para a gente tentar converter mais venda. E nisso daí, a gente que está produzindo conteúdo, a gente passa a ganhar mais também nessa época do ano aí. Mas só que é basicamente isso daí, mano. O que você acha de tudo isso daí? Entendeu? Se inscreve no canal, deixa o like, deixa aquela ativada de sininho pra gente. E assiste outros vídeos aí. No canal tem vários vídeos decentes aí pra você dar uma olhada aí, ó. Olha o tanto de vídeo aqui, ó. Playlist, tudo separadinho nas playlists. Entendeu? Sempre falando sobre dinheiro, economia, investimentos, empreendedorismo, negócios. Então assiste os vídeos aí, tem vários vídeos decentes aí para você dar uma olhada, entendeu? E se inscreve no canal, porque você já sabe que em breve e juntos nós seremos ricos.